Ainda, feliz sábado, que a graça do Senhor esteja conosco nesta hora, ao abrirmos sua palavra, em espírito de oração, adoração, para entendermos a vontade do Senhor para nós. Quero convidá-los então a abrirem as vossas Bíblias em Mateus no capítulo 24. Quero dizer da alegria de estarmos nessa manhã juntos e perceber que essa igreja é uma igreja viva. Não precisa. Louvado seja Deus, Que bom estarmos aqui. Vamos nessa manhã, queridos, aprender juntos quais são alguns valores, 3 valores para a vida de alguém que se prepara para o céu. 3 valores na vida de alguém que sabe para onde está indo, que sabe que não é daqui, não foi feito para esse lugar desse jeito. 3 valores na vida de alguém que se prepara para o breve encontro com o Senhor Jesus. Amém? Então, rapidamente eu faço um resumo da introdução e a gente vai diretamente para esses pontos principais da mensagem dessa manhã. Mateus, no capítulo 24, começa com Jesus e os discípulos no templo, e os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo, e Jesus diz para eles que tudo seria destruído. Fazia referência à destruição de Jerusalém no ano 70 e à destruição do templo. A partir do verso 3, os discípulos procuram Jesus em particular, Pedro, Tiago, João e André, no Monte das Oliveiras, que ficava próximo, talvez 1 quilômetro do templo. E ali então eles fazem um pedido para Jesus muito especial, que é o que abre os ensinamentos que vêm a seguir a partir de Jesus para os discípulos e obviamente para cada um de nós ainda nos dias de hoje. O verso 3 diz assim: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Essa é uma pergunta importante, sim ou não? Bem especial. Senhor, diz-nos quando e quais os sinais. Então Jesus imediatamente desfoca-os do quando, porque ele não responde a partir do quando, ele começa a dizer a partir dos sinais, verso 4 em diante: cuidado para que ninguém vos engane, virão falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores. Então um dos sinais da volta de Jesus não é apenas olhar para o mundo e ver catástrofe, tsunami, terremoto. Talvez um dos sinais mais relevantes de que Jesus está perto de voltar é a força do ministério do engano. Ele diz: cuidado, naqueles dias virão pessoas enganando. O que é o ministério do engano? É a mistura da verdade com o erro. Então se atente, porque nenhum tsunami pode matar você, quer dizer, pode tirar sua salvação. Um terremoto pode destruir sua vida. Mas Jesus começa com um sinal muito importante que tem poder duplo, ou talvez um poder único que seja o principal: tirar a nossa salvação, nos desviar da verdade, nos levar ao erro, nos levar ao engano e à perdição eterna. Imediatamente então, Jesus agora está focando em algo muito importante, e os discípulos, ainda que com a curiosidade do quando, Jesus tira o foco do quando, e ele diz claramente no verso 36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Então Jesus tira o foco da previsão, a ideia de quando será o final, quando é que vai chegar o dia, e ele coloca o foco no como nós devemos estar, na provisão. Olha a diferença de previsão e provisão. Então Jesus agora tira dos discípulos essa ideia da perspectiva do tempo. Quando será? Você já imaginou se naquele tempo os discípulos soubessem que Jesus só voltaria 2000 anos depois do que eles estavam vivendo? Mesma coisa que dizer para você hoje: Jesus voltará por média do ano 4020. Amanhã, segunda-feira, está cheio de gente fazendo plano funerário. Por quê? Porque não vai ser a nossa geração. Talvez sábado que vem já alguns não estariam aqui. Por quê? Se ele não vem, se eu não tenho perspectiva de quando é que ele vem, se ele não vem na minha geração, passa a perder o sentido para nós. Sim ou não?
Então, cuidado, sempre tenha em mente a projeção da vinda de Jesus, quando? Na nossa geração, em vida. Então, Jesus conta 3 histórias, irmãos, nos ensinando a importância do valor da provisão. Como eu devo estar? Ele tira o foco do quando e diz para os discípulos: quando não importa. Lá em Atos 1, verso 6, ele fala de maneira ainda mais forte. Quando eles perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele diz assim: não vos compete saber. Ou seja, não é da vossa competência. Não se interesse por isso. Em relação à data, ao tempo, quando vai ser, não importa para vocês. Agora, como você deve estar, importa. E lá ele diz para eles: vocês vão receber o Espírito Santo, no verso 8. E aqui então ele conta 3 histórias. Cada história retrata um valor, ou valores de um cristão preparado para a volta de Jesus. Querem saber quais são? Sim ou não? Vocês de verdade querem estar preparados para a volta de Jesus? Sim ou não? Amém? Então vamos estudar a Bíblia nessa manhã. A primeira história está a partir do verso 45. O primeiro valor de um cristão que aguarda Jesus voltar. Começa dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Veja então agora as características do servo. Primeiro, ele é servo, depois ele é fiel, depois ele é prudente. Ou ele precisa ser servo, ele precisa ser fiel e ele precisa ser prudente. E o que mais? Ele precisa entender que a sua vida de serviço, prudência e fidelidade tem que estar conectada com pessoas. E aqui diz: ele dá para esse servo o cuidado dos conservos. Não é alguém que cuida apenas de um aparelho. São pessoas cuidando de pessoas. Pessoas cuidando de pessoas na igreja. Pessoas cuidando de pessoas fora da igreja. Nesse momento, enquanto estamos aqui no culto, celebrando, cultuando, adorando, há alguns dessa igreja que não estão aqui agora de manhã, estão no trabalho de um presídio, vivendo essa experiência, cuidando dos que estão encarcerados. E amém por isso. Vocês estão entendendo aqui? Então Jesus diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Ou seja, feliz. Bem-aventurado aqui é Macários, feliz. Por que feliz? Porque ele vai para o céu. Ele está preparado. Ele está pronto. Amém? Então, como é que eu vivo preparado para a volta de Jesus? Valores de um cristão, um adventista do 7º dia, um cristão que está buscando viver preparado para a volta de Jesus. Uma vida de prudência, fidelidade e serviço. Se você não é prudente, vive de qualquer jeito, se relaciona de qualquer maneira. Se você não é um servo que tem no seu coração a prontidão de servir, e aqui eu não estou falando apenas de ir lá com o pessoal da ASA e dar uma marmita para alguém que está com fome, não. É na vida, é estilo de vida, sim ou não? Ora é na sua casa, serve alguém em casa, ora serve alguém com o seu dinheiro, ora você vai lá, separa algumas roupas, serve alguém, sim ou não? Ora, às vezes você dá uma carona e por aí vai, é servir, é estar pronto para servir, ainda que seja com a poltrona, com o seu lugar, no ônibus, no metrô, seja onde for. Vida de serviço. Se puder estar conectada com o ministério, muito mais, porque esse serviço se torna mais efetivo. Vida de prudência e vida de fidelidade. Fidelidade, meus irmãos. Fidelidade. Vamos deixar para trabalhar esse ponto talvez um pouquinho mais adiante, na terceira história e a última. Qual é a realidade daquele servo, então, que não vive essa experiência primária, ou essa primeira experiência de preparo, que não tem esse primeiro valor? Um servo que não tem o valor de estar preparado, conectado ao serviço, ao cuidado, à prudência e à fidelidade, verso 48. Mas se aquele servo for mau e disser consigo, meu senhor demora, e começa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor num dia ou numa noite em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, vai castigá-lo e ele será lançado com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentro. Ou seja, ele estará salvo ou perdido? Perdido para sempre.
A parábola está sempre contrastando duas classes, uma classe salva e uma classe perdida. A seguinte parábola, a mesma coisa, e a seguinte parábola, após a segunda, a mesma verdade. Sempre alguém salvo e alguém perdido. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca exatamente as atitudes de quem se salva e as atitudes de quem se perde, para nos ensinar, amém? Então, primeiro ponto, primeiro valor na vida de alguém que vai se salvar, diga assim, diga eu. Amém? O primeiro valor na vida de quem vai se salvar é uma vida de serviço, de fidelidade e de prudência, que cuida e tem disposição de cuidar uns dos outros. A pessoa que não vive essa experiência, ela tem em mente uma projeção de que está demorando. Porque diz ali, ele diz consigo, meu Senhor demora. O que alguém que imagina que Jesus está demorando começa a fazer involuntariamente, apenas pela perspectiva da demora, ele é levado a fazer algumas coisas. A parábola diz, ele começa a se relacionar, dentro da igreja, ele começa a espancar os conservos. O contrário do prudente que cuida do conservo, esse começa a fazer o quê? Espancar. Ele começa a se desinteressar pela vida dos irmãos, a deixar de se importar com os irmãos, com a necessidade dos irmãos. E agora, pelo contrário, se ele puder passar e jogar água, numa poça de água no camarim, ele joga. Olha o irmão, quer nem saber da vida dele, deixa para lá. Ele começa agora a bater nos irmãos. Só que aí ele tem uma outra atitude agora. Diz agora que ele começa a sair e a beber e a comer com os ébrios. Alguém na igreja que está vivendo essa experiência já não deveria passar por uma disciplina, sim ou não? Alguém bebendo, comendo com os ébrios, bebendo? Bebendo aqui é cachaça, ébrio aqui é bêbado. Ou seja, alguém que tem o sentimento de tardança, não tem a perspectiva da vida de Jesus alimentada pelo serviço, alimentada pela fidelidade e pela prudência, imagina que ele está demorando. E o que acontece com alguém que imagina que está demorando? Ele começa a se desinteressar pelos da igreja, começa a perder o sentido de convivência com os da fé e começa a ter prazer em conviver com os de fora, comer e a beber com os ébrios. Isso é um perigo, sim ou não? Isso acontece com alguns na igreja, sim ou não? E isso, irmãos, é algo muito especial. Precisamos ter esse cuidado. Segunda história. Embora na primeira história tenha uma verdade a trabalhar com vocês. Uma pesquisa feita para a igreja adventista no mundo inteiro. Para quando se espera Jesus voltar? O fim do mundo. E 73% responderam daqui a 20 anos à frente. Talvez você diga, mas o que tem a ver isso? Não me preocupo tanto com os 20 anos que nós podemos esperar para frente. Me preocupo com uma situação. Lá atrás, no passado, nós esperávamos Jesus voltar mais perto. Eu sou batizado há 21 anos nessa igreja. E há 21 anos os irmãos comentavam que Jesus voltaria em 5 anos. Me lembro de irmãos que me incentivaram a fazer a faculdade, porque falou assim, eu quando na sua idade fui fazer a faculdade, a família me desestimulou dizendo assim, não dá tempo. Jesus vai voltar antes se você terminar um curso de teologia de 4 anos. Então, no passado, a perspectiva da volta de Jesus para a igreja era para mais perto. Quanto mais perto nós estamos hoje da volta de Jesus, para mais longe estamos achando que Ele vai voltar. E eu me preocupo, porque essa não é uma característica do servo bom, essa é uma característica do servo mau. A ideia da demora. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, coloque na sua mente uma coisa: Ele não demora, diga amém. Amém. Fale para o irmão do lado, Ele não demora. Está escrito na Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. Ele não retarda a sua promessa como alguns acham. Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca. Segunda história, capítulo 25 de Mateus. Olhe na sua Bíblia.
Nós não vamos ler toda a história, ela é muito conhecida, sim ou não? A parábola das 10, quantas eram virgens? 10, ó, tem gente que já está viajando. Aí eu falo a parábola das 10 virgens, aí eu pergunto, quantas eram virgens? Aí a pessoa fala 5, misericórdia. Se a parábola é das 10 virgens, quantas são virgens? As 10, tudo bem. Quantas esperavam o noivo? As 10, muito bem. Quantas tinham azeite na lamparina? As 10. Não lê a Bíblia, não sabe. Quantas delas dormiram enquanto esperavam o noivo? As 10. O que eram essas mulheres? Damas que enfeitavam a chegada do noivo. Naquele tempo, entenda, mulheres, vocês hoje têm mais valor, mais prestígio, porque hoje vocês chegam por último. O marido é que espera, o noivo. Naquele tempo a noiva é que esperava, e o noivo chegava a hora que desse a telha. Quanto mais atrasado, mais importante era o noivo. Se fosse hoje, hein? Tinha noivo que não ia demorar nem meia hora, mas tinha noivo que ia demorar 3 dias. Quando ele chegasse não tinha mais noiva, já tinha casado com outro. A parábola diz que o noivo está vindo e chega um momento que ele demora tanto que passou da meia-noite. Então essas meninas, elas na história, na cultura, elas saíam da festa, do ambiente da festa, e iam na estrada a encontrar o noivo que vinha, para que quando o noivo chegasse, elas enfeitassem então a entrada. Elas faziam agora aquele cortejo nupcial cheio de brilho pela presença delas. Essas meninas aqui representam a igreja por algumas razões. Primeiro, pelo fato de serem mulheres, de serem virgens e de serem o número 10. Pastor Mark Feeling disse que o número 10 é o menor número para a formação de uma sinagoga judaica. Por isso é o número 10, 10 virgens. O que é interessante notar é que não está falando de 5 virgens que representam a igreja e 5 mulheres aqui que representam pessoas perdidas no mundo. Não! A parábola está como uma primeira parábola, abordando 2 servos do mesmo Senhor. Agora aborda 10 virgens, ou seja, elas todas juntas representam uma só igreja. Só que então agora, o que essas mulheres têm de diferente? Apenas uma coisa só, que é o segundo valor, ou a segunda provisão para a espera do noivo, para a volta de Jesus. O que elas têm de reserva? Na bolsa. As mulheres gostam muito de bolsa. Minha esposa acho que está com uma bolsa aí. Ontem dei para ela de presente uma outra bolsa. Ficou toda contente. Essa vai caber o notebook, coisa e tal. Já quer ir para o shopping hoje à noite com a bolsa nova. Meu Deus. Mulher só tem 2 ombros, mas tem que ter 10 bolsas. Que coisa. Parece que vai vender. Normalmente, olha ali tem uma bonitinha ali. Normalmente elas têm dentro da bolsa tudo, né, irmãos? Tudo. Tem barra de cereal, tem chiclete, tem pente, tem kit Jezabel, né? Não tem problema, pode ter o kit Jezabel lá, irmã. Só não passe demais. Tem umas que passa tanto que quando dá um sorriso a cara trinca, né? Então não exagera na Jezabel, não exagera. Mas tem que ter lá, porque é coisa de mulher, sim ou não? Se elas saem por ali, por aquela porta, pode saber. Banheiro dos homens, se tem espelho, não está nem aí. Mas no da mulher deve ter um grandão, porque elas têm que dar um retoque. E elas usam, está lá. Essas meninas aqui, mesma coisa. Talvez a bolsa era de outro material na época, mas elas agora vão esperar o noivo chegar. Uma foi lá, colocou barra de cereal, outra colocou um chicletinho, outra colocou lá um perfumezinho e foi colocando o kit de Jezabel, entrou também, papapá. Opa, e 5 delas pensaram assim, ó, ele pode demorar. A gente precisa de quê? Azeite de reserva, porque se demorar, acaba o azeite da lamparina, a gente repõe a lamparina e continua esperando. O que significa o azeite? Se todas então tinham azeite na lamparina, significa que todas eram da igreja, todas eram batizadas, todas elas tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo a gente recebe antes de se tornar um adventista nominal, antes de se batizar. Atos 19 e verso 5, e não precisa abrir, e Efésios capítulo 1 verso 13 e 14 diz que o Espírito Santo nós recebemos quando nós cremos. Todos tinham o Espírito Santo, sim ou não? E eu posso dizer que todos aqui nessa manhã têm o Espírito Santo, sim ou não? Sim, plenamente. Plenamente não.
Posso dizer plenamente, pela verdade, não posso dizer que todos têm a plenitude. Por quê? Porque o azeite, se o azeite da lamparina é o Espírito Santo, o azeite de reserva é o quê? É exatamente a plenitude do Espírito Santo. E você já deve ter escutado alguém falar assim: chuva serôdia, sim ou não? É isso aí. O que Papai do Céu está dizendo para mim nessa manhã, como adventista do sétimo dia? Alguém que aguarda o noivo. Você quer estar preparado de verdade? Entenda. Primeira coisa, viva uma vida de serviço, fidelidade e prudência. Segunda coisa, uma vida de constante oração pela busca do batismo do Espírito Santo. Os irmãos e irmãs que não oram pelo batismo do Espírito Santo não terão a plenitude do Espírito Santo. Por quê? O livro Eventos Finais, no capítulo 13, chamado Chuva Serôdia, diz: o batismo do Espírito Santo virá só em resposta à fervorosa oração. Lá ela diz assim: teremos a medida que desejamos. Randy Maxwell, escrevendo sobre isso no livro Retorno da Glória, ele diz assim: quanto maior for a nossa necessidade do Espírito Santo de Deus, maior será a nossa intensidade ao buscar. E quanto maior for a nossa intensidade ao buscar, quanto maior for nossa necessidade, maior será nosso desejo. Quanto maior for o nosso desejo, aí sim maior será a nossa intensidade. Por isso que tem irmãos que oram muito pelo Espírito Santo, e tem irmãos que não oram nada pelo Espírito Santo. Significa que os irmãos que oram muito, são intensos em orar, pedindo o batismo do Espírito Santo, são irmãos que estão se despedindo de Laodiceia. Diga amém? Porque quem é que não tem necessidade do Espírito de Deus? Não é Laodiceia, Apocalipse capítulo 3? Sim ou não? Eles estão deixando de fazer parte de uma igreja morna, se tornando parte de um reavivamento e se preparando para ser uma geração de reavivados que aguarda a volta de Jesus. Amém? Amém? Então o que acontece? Alguém que não ora nada pelo batismo do Espírito Santo é alguém que não tem necessidade do Espírito Santo. Então não tem necessidade, não tem desejo, não tem intensidade na oração. Laodiceia. Irmãos que entendem a vida espiritual fragilizada que tem, vão a Jesus com o coração humilde, clamam a Ele por perdão. E eu fico feliz porque nessa manhã aqui, de 2, 3 orações, todo mundo que orou aqui hoje, só menos eu, pediu perdão aqui. Nos perdoa. Ô povo pecador, misericórdia. Pede perdão até no coletivo. Amém, Jesus? Amém? Vai a Jesus agora com o coração humilde e pede para Ele: Senhor, me transforma, me renova, me muda. Amém? Amém. Me enche com o teu Santo Espírito. Aí você fala: pastor, o que acontece então quando alguém ora muito pelo Espírito Santo, pedindo o batismo do Espírito Santo? É muito simples, não precisa ficar dando aula disso aqui. É muito simples. Duas coisas ocorrem na vida de irmãos e irmãs que têm o óleo de reserva. Duas coisas: eles passam a viver uma vida de intenso amor para Jesus. Amém? E eles passam a ter uma vida de intenso amor pelos perdidos. Eles dia a dia amam mais a Jesus e dia a dia amam mais as pessoas. Quanto da sua vida é gasto, ou quanto da sua oração é gasto pedindo o batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo não está conectado com a vinda em relação à oração do restaurante, quando você tem até vergonha de orar porque está cheio de gente, e você passa a mão na cara e diz amém. Essa oração pelo batismo do Espírito Santo é aquela oração particular. Porque assim como na parábola, as 5 virgens que não têm o azeite, o óleo, pedem daquelas que têm, e elas dizem assim: não vamos dar a vocês, porque pode faltar a nós e a vocês. Aqui existe uma ideia da intransferência. O batismo do Espírito Santo é intransferível. Se eu oro pelo batismo do Espírito Santo, a bênção vai acontecer na minha vida.
Não tem como ir para a sua. Então, quanto do Espírito Santo você tem? É o quanto do Espírito Santo você busca em oração. Aí você pode dizer o seguinte: é o quanto você está preparado para a volta de Jesus, porque só pode estar preparado para a volta de Jesus um jovem, um irmão, uma irmã, um adolescente, um casal, um homem que busca o Espírito Santo de Deus, que ora pelo Espírito Santo de Deus, que chora pelo Espírito Santo de Deus, e diz: Senhor, me batiza com teu Santo Espírito, amém? Senão não vai. Pastor, eu não sabia disso, eu não orava por isso. Pois a partir de hoje, ore todos os dias em nome de Jesus, pelo batismo do Espírito Santo. Ellen White diz: nós temos pouco dele porque pouco falamos dele, pouco pregamos dele, pouco nos interessamos por ele. Deveríamos ter mais sermões aqui sobre o Espírito Santo de Deus. A coisa que mais me interessa nessa parábola, irmãos, está exatamente no verso 10. O verso 10 diz assim: saindo elas para comprar. Quem que tinha que sair para comprar? As nécias. Por quê? Porque as sábias já tinham de reserva. Enquanto batizaram-se na igreja e foram vivendo seus dias de adventista, elas foram vivendo dias acumulando, buscando, orando, pedindo. Na hora da chegada do noivo, não precisa sair. Só que agora diz a história, irmãos amados, que alguém sai gritando à meia-noite, no verso 6. Ouviu-se uma voz gritando: eis o noivo, eis o noivo. Quando elas então acordam e dizem assim: chegou ele, porque todo mundo dormiu. Não é pecado dormir, na volta, esperando Jesus voltar. É pecado estar sem o óleo. Não é pecado se cansar, é pecado não ter a provisão para a caminhada. E agora então diz a Bíblia: saindo elas para comprar. O que aconteceu? Chegou o noivo. Significa que aquelas virgens nécias, aqueles irmãos da igreja que não buscam o Espírito Santo, têm a consciência de que precisam, têm a consciência de que estão em falta. Mas, irmãos, orar dói. Orar é o maior sinal de humildade de alguém que diz conhecer a Deus. Porque orar é se humilhar, é se entregar, é sair do conforto, é acordar um pouco mais cedo se preciso for. Orar é render o centro, o trono a alguém maior que você, e esse é Deus. Orar é perigoso. Por quê, pastor? Porque oração transforma, amém? Alguns não querem ser transformados. Orar te torna uma pessoa semelhante a Jesus, pedindo o Espírito Santo. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nécias. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: nunca, não vos conheço. Quem não busca o Espírito Santo de Jesus Cristo, que ele, quando disse ir ao Pai e se enviar aos discípulos, não conhece nem o próprio Jesus. Quem não se relaciona com o Espírito Santo agora, não conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu não conheci vocês. E então nós vamos para a última história e terminamos. A parábola dos talentos. Muito simples, também não vou ler, é uma parábola grande, muito importante. E o Espírito de Profecia diz: vamos estudar mais essas parábolas. Primeira provisão, primeiro valor de alguém que espera Jesus voltar: é um servo fiel e prudente, amém? Segundo valor de alguém que espera Jesus voltar: é um irmão, uma irmã, uma pessoa que busca o Espírito Santo de Deus, amém? Terceiro valor de alguém que espera Jesus voltar: é alguém que usa para Deus o que recebeu de Deus. A parábola diz então: o Senhor dá 5 talentos, para o outro ele dá 2 talentos, para o outro ele dá 1 talento. O que recebeu 5 talentos, o que fez com esse valor? Quem fez? Usou, trabalhou,
Ele não era preguiçoso, ele usou e multiplicou. O que recebera 2 talentos, o que fez? Mesma coisa, foi operoso, trabalhou, usou, multiplicou. E o que recebeu 1 talento, o que fez? Preguiçoso. Só ficou indo para o shopping, só ficou andando por aí, à tarde de sábado dormindo, todo o tempo, gastando a vida, se preocupando com as suas coisas. Só pensava em comprar carro, comprar casa, comprar roupa de marcas, com celular novo. Mal saía, ele já ia lá, trocava de celular novo. Tem que juntar dinheiro aqui por causa disso e disso. E aí você fala, pastor, o que tem a ver isso com os talentos? O que são os talentos? Primeira coisa, entenda. Você pode muito bem aplicar a história dos talentos para os dons, sim ou não? Sim. Só que Ellen White diz claramente que a parábola dos talentos está tratando de dinheiro. Por isso o nome está lá, talento. Pode ser aplicada ao dom, sim ou não? Que esses meninos têm de estar tocando aqui, esse trio cantando? Sim. Estão usando o talento que Deus deu. Pode ser aplicada a alguma habilidade, sim ou não? Sim, Deus quer. Pode ser aplicado à sua saúde, sim ou não? Ao seu corpo? Sim, é para usar para Deus. Mas eu pergunto, pode ser aplicado à sua família, sim ou não? É para usar para Deus. Pode ser aplicado à vida financeira, sim ou não? Muito mais, porque o nome já está dizendo. A parábola do dinheiro. Sabe quanto custa um talento? A gente fica assim, talvez isso aí deve ser uma moeda. Ele deu uma moeda para um, 5 moedas para outro. Não, irmãos, espera, atenção. Um talento é uma peça de metal desse tamanho aqui, 34 quilos. Você sabe quanto que um talento era capaz de pagar em serviço? 6.000 dias de trabalho. Quanto tempo dá em meses e anos de trabalho? 6.000 dias de trabalho. Quase 20 anos de trabalho. 6.000 dias. Em reais, talvez seria um acúmulo de quase 300 mil reais. Então, primeira coisa, entenda a parábola a partir do seu significado literal. Você acha que é pouco o que ele deu para aquele que recebeu só um? É pouco? Não. Então entenda, nunca foi pouco o que Deus deu para você. Amém. Diga amém. Amém. Pastor, eu tenho pouco, pastor. Eu tenho só meu emprego e ganho R$1.500. E cuidado. Ele não vai cobrar de você 3.000. Ele vai cobrar de você o uso de quanto? De 1.500. Não fique com inveja de quem recebeu 5. Cada um segundo a sua espécie administrativa. Deus vai sempre pedir no final das contas a medida do que Ele te deu. A parábola nos ensina que estar preparado para a volta de Jesus é viver uma vida de prestação contínua de conta com Ele, aonde eu me reporto a Ele, devolvendo a Ele, ganhando para Ele aquilo que Ele já me deu. Deus nunca vai pedir de você algo que Ele não tenha te dado antes. Se tem alguém aqui infiel nos dízimos e nas ofertas, pode ser por qualquer outra razão, mas não é porque não tem. Não é porque não ganha, não é porque é pouco, não é porque tem muita conta. Irmãos amados, é porque o coração não está preparado para a volta de Jesus. A igreja fez uma pesquisa com os 50% dos adventistas que saem da igreja. Olha o que constatou. 90,08, ou seja, quase que 91% dos que saem da igreja nunca tiveram a experiência de dizimar e ofertar. Misericórdia mesmo. Eu posso até profetizar aqui hoje, se você também é um membro dessa igreja que não aprendeu a dizimar e ofertar,
talvez logo, logo fará parte dessa estatística lamentável. Vai sair da igreja. Porque alguém que não coloca do seu coração, do seu dinheiro nessa igreja, que não é dinheiro, é a causa de Cristo Jesus, é o céu, não está comprometido com o reino. Não patrocina a campanha do céu. Vamos pensar em política. O seu vizinho está lá. Chega o período da campanha política, você olha o carro dele, está lá plotado o nome do candidato. Uma bandeira na casa, um cartaz na porta. E você vê o vizinho pegando o carro e saindo, e toma aqui dinheiro e vai para cá. Ele não está patrocinando uma campanha de quem ele acredita, sim ou não? Aqueles irmãos e irmãs que têm dificuldade com esse assunto, eles não patrocinam a campanha de Jesus Cristo, a campanha celestial. Ele vai voltar. Então perde a crença na volta de Jesus. Por isso que saem. Os que saem, 90%, 91%, nunca dizimaram nem ofertaram. Isso é lamentável, meus irmãos. Não é que dizimaram uma vez, é que nunca dizimaram nem ofertaram. Só que agora tem uma outra pesquisa feita com os irmãos fiéis nos dízimos. Quais são os valores dos irmãos fiéis nos dízimos dessa igreja? 5 valores. Louvado seja Deus. Essa pesquisa foi feita por um estatístico teólogo adventista em 5 associações do mundo, e uma delas aqui em São Paulo, na PAC. Primeiro valor, primeiro requisito: eles têm um tempo com a leitura da Bíblia todo dia. Diga amém. Amém. Os membros adventistas fiéis nos dízimos e nas ofertas têm um tempo de oração diário. Diga amém. Amém. Diga amém se você ora. Ou se você é dizimista e ofertante. Os membros dessa igreja fiéis nos dízimos e nas ofertas, eles estudam a lição da escola sabatina. Os membros fiéis nos dízimos e ofertas estão presentes na escola sabatina. E louvado seja Deus que quando eu cheguei, essa igreja tinha bastante pessoas. Outro dia eu cheguei na igreja central de distrito e era 9h20, tinha 15 pessoas. E a escola sabatina não tinha começado ainda, porque o sonoplasta não tinha chegado e estava aquela confusão e o som não funcionava. E eu fiquei ali desesperado, 9h20 esperando começar. Membros que vão perdendo os interesses no reino. As coisas de Deus nessa terra também vão perdendo o interesse. Já perderam sem saber o interesse na salvação. E por último, os valores de um adventista que devolve o dízimo e oferta. Eles são fiéis na oração, na leitura da Bíblia, estudam a lição, estão presentes com a sabatina e guardam o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Irmãos, isso aqui jamais é um sermão de mordomia para arrancar dinheiro de membro, porque a igreja está em crise, porque o país está em crise, porque as finanças, irmãos, esqueçam isso. Esse não é nunca e nem foi o meu papel, e nem o papel do pastor, e nem dos anciãos dessa igreja. Amém. Falar de dinheiro, promover finança da igreja. Irmãos, nós promovemos o reino de Deus. O interesse aqui não é em irmãos e irmãs que devolvem dízimo e oferta. O interesse aqui é de irmãos e irmãs que estão preparados para receber Jesus Cristo. Porque dízimo e oferta não está nem conectado com a ideia. Mordomia está conectado com fidelidade, com vida espiritual. O assunto é espiritual, é adoração. Vocês concordam, sim ou não? É adoração, queridos. Então a parábola dos talentos está aqui para isso, e o Espírito de Profecia fala claramente: essa parábola trata do assunto financeiro, tem a ver com a minha vida e com a sua vida, porque ela é, nesse panorama do preparo, um preparo fundamental, um item fundamental de preparo para quem está aguardando Jesus voltar. Senhor, quando vai ser? Ele diz: aprendam 3 histórias, aprendam 3 valores de alguém preparado. Tire o foco do
quando? Quando não importa. Como importa? Vocês devem ser servos fiéis e prudentes. Vocês devem ser cristãos que oram a cada dia buscando o Espírito Santo. E vocês devem ser cristãos que usam os recursos que eu dei para vocês. É simples, simples demais. Vocês dois rapidamente me ajudem aqui, vocês dois e você também. Aqui à frente rapidamente. Vamos entender através de uma simples parábola, uma ideia. Jesus Cristo esteve aqui e foi embora, foi para o céu. E antes disse assim para os três, falou: vocês três vão cuidar da minha igreja. Vão cuidar da minha igreja. Ele não falou isso para os discípulos, sim ou não? Sim. Falou para Pedro: apacenta a minha igreja, cuida da minha igreja, faz crescer essa igreja. Eu vou mandar recursos para vocês, para a vida de vocês. Mas por favor, não esqueçam de cuidar de quem? Vocês vão comprar carro, vão comprar casa, vão fazer casamento, vão viver, vão ter emprego. Mas por favor, não esqueçam de cuidar da minha, o quê? Eu vou dar recursos para vocês, para a vida de vocês, vou sustentar vocês. Mas por favor, não esqueça de cuidar da minha. Muito bem, aí ele vai, recurso para esse aqui, recurso para esse aqui e recurso para esse aqui. Dá saúde, faz passar no vestibular, dá emprego, dá esposa, casamento, dá tudo. Estou enchendo vocês de recurso, tá? Aí esse daqui vai lá e cuida bem os recursos, soma conta, vai lá, papapá. Opa, isso aqui é para mim, isso aqui é para cuidar da igreja. Jesus pediu para mim cuidar da igreja, isso é da igreja. Esse aqui vai lá, então esse aqui vai lá e usa bastante o que Deus deu para o cuidado da igreja. Esse aqui, mesma coisa. Esse aqui usa um pouco menos. Às vezes ele dá um pouco para a igreja. Agora não, agora é que eu estou aqui num projeto aqui para comprar um carro novo. Daqui 3, 4 meses eu volto a pensar na igreja, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Esse aqui, menino, isso aqui é gente ruim. Esse aqui. Jesus mal entrou na nuvem, ele falou: rapaz, eu vou cuidar de igreja, coisa nenhuma. Eu vou cuidar da minha vida, é tanto Balneário Camboriú, é Hopi Hari, é Beto Carreiro, eu tenho a vida para curtir. E Jesus mandando recursos. Para quantos? Os 3. Aí Jesus para fazer uma avaliação. Pega a vida desse, as contas dele, a desse e a desse aqui. Pergunta agora é: vou mandar uma nova leva de recursos. Para quem Jesus vai mandar mais? Vocês acham que Jesus vai mandar mais para esse, mais para esse ou mais para esse? Por quê? É porque ele merece? Não. É porque Jesus sabe que ele não pode lançar balde vazio em poço vazio. Ele vai mandar os seus tesouros, seus presentes, suas bênçãos sem medida para a vida desse. O que ele vai fazer? Vai torrar com ele tudo, vai ele com os filhos tudo para o inferno, cheio de coisa gloriosa, sim ou não? Aí Jesus então fala: filho, para você eu não vou mandar mais não. Mandar mais não, que tu tá danado, tá virado ninja, gasta tudo. Não, filho, não. Você não está sendo inteligente, eu estou. Se eu mandar mais para você, eu destruo a sua vida. Eu não quero que você se perca. Então eu vou deixar você sem recurso, que aí talvez você volte a ser humilde e volta a confiar em mim e a gente volta a negociar. Vocês estão entendendo, irmão, sim ou não? Para esse aqui, Papai do Céu fala: filho, se eu já mandava 10 mil por mês, se prepare, porque agora tu vai receber 20. Sabe por quê? Porque eu tenho interesse que a minha igreja avance. E você não coloca a mão em tudo que eu te dou. Você promove o crescimento da minha igreja. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Você está sendo muito favorecido por Deus ou pouco favorecido por Deus? É uma simples avaliação. Está investindo no reino de Deus ou no seu reino?
está adorando ao Senhor, o que ele... Pode sentar, muito obrigado vocês três. O que ele vai dizer para aquele que recebeu 5 e investiu? Bem, servo bom e fiel, muito obrigado. O outro que recebeu 2 e investiu: venha, servo bom e fiel, está tudo certo, o reino é seu. E para aquele que não investiu, o que ele fala? Sai fora, eu nunca conheci você. Porque o princípio do céu, irmãos, é que nós não vamos precisar. O princípio do céu é que nós precisamos ter o coração destituído do eu e do egoísmo para entrarmos lá. Porque lá já começou o egoísmo. Ninguém com o princípio do egoísmo volta a entrar lá. O santuário já foi purificado. Nós, para entrarmos lá, precisamos estar puros pelo sangue do Cordeiro. É pela graça de Deus. Amém? Amém. Pela graça de Deus. Você agora consegue analisar a mensagem dessa manhã e olhar para você e entender que você está preparado para a volta de Jesus? É um confronto da nossa realidade com a palavra de Deus, sim ou não? Lá no som, filho, para mim. Eu queria agora que você deixasse o Espírito Santo falar com você e mostrasse para você, como está mostrando na Bíblia para mim e para você. Meu Deus, eu não sabia, Senhor. Senhor, eu achava que eu estava preparado e não estava. Essa é uma classe chamada auto-enganados. Se você ler o texto seguinte, é o texto dos auto-enganados, de Mateus capítulo 25. São os auto-enganados da primeira parábola, os auto-enganados da segunda parábola, os auto-enganados da terceira parábola. Eles chegam e falam assim: Senhor, em teu nome fizemos, compramos, adquirimos, em teu nome, em teu nome, em teu... Ele vai dizer assim: ei, peraí, quem são vocês? Senhor? Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim. Por quê? Porque eu nunca conheci vocês. Você já entendeu agora? Jesus conta 3 parábolas para dizer, está aqui as características dos preparados e dos despreparados, características dos salvos e dos perdidos. Aí ele conta a última parábola para dizer assim, reação final dos salvos e a reação final dos perdidos. Os perdidos chegam lá, batendo no peito, dizendo: eita, chegou. Ele diz assim: nunca vos conheci. Auto-enganados. Talvez nessa manhã eu esteja pregando para alguém auto-enganado, que imagina que por estar na escola sabatina, com o nome no cartão, com o nome na igreja, por ter se batizado, está plenamente salvo. Irmãos, salvação é uma experiência diária. Amém? Talvez estou pregando para alguém que não tem uma vida de serviço. Talvez estou pregando para alguém que não tem o hábito de orar buscando o Espírito Santo de Deus. E talvez estou pregando para alguém que não está vivendo uma vida de fidelidade com Deus, nos dízimos e no pacto, na oferta. E sabe por que você está ouvindo esse sermão nessa manhã? Porque Jesus te ama. Ele está dizendo: filho, por favor, há tempo de você se despertar e servir a minha causa. Há tempo de você se despertar e passar a juntar o óleo de reserva. Há tempo de você se despertar e termos uma vida de relacionamento íntimo, onde eu vou abençoar você e você vai abençoar o meu reino, cuidando da minha igreja. Amém? Isso é vida de preparo, meus irmãos. Você tem alguma razão para ir para o céu, sim ou não? Tem alguém na sua vida que você espera reencontrar quando Jesus voltar, sim ou não? Então eu preciso dizer para você que diante do plano da provisão da salvação, é mais fácil se salvar do que se perder. Se perder, irmãos, para alguém que conheceu a verdade de Deus, vai ser a pior burrice do universo. Alguém que viveu nessa igreja tanto tempo e chegar no final e estará lá perdido, meu Deus do céu, jamais. Não vai ser assim comigo.
E em nome de Jesus não vai ser assim com você? Amém? Desde 14 anos de idade que Deus implantou no meu coração um desejo de entregar tudo para Ele. Quando eu li o livro Grande Conflito, veio na minha mente aquela ideia daqueles homens se martirizando ou se permitindo ser mártires pelo Evangelho, e aquilo encheu meu coração de esperança, encheu meu coração de força espiritual. E eu disse: Jesus, eu quero servir ao Senhor com a minha vida. Com a minha vida. Rômulo Gemeno, um criminoso lá nas Filipinas, 285 pessoas já havia assassinado. Só que um dia ele chega na igreja adventista, e eu não sei por que razão ele tinha birra com o adventista. Algumas dessas 280 que ele já tinha matado eram adventista. Chegou um dia na igreja, aliás tem até a foto dele aí, coloca lá para mim. Eu trouxe para vocês conhecer a figura, um monstro. Lá está, esse é Rômulo. 285 pessoas haviam assassinado. Entrou na igreja adventista no meio do culto, entrou com um monte de criminosos, os comparsas do seu grupo, todo mundo armado, muito bem armado. Rômulo foi à frente, chegou à frente, pegou o microfone e pegou uma Bíblia e falou: irmãos, pisem nas Bíblias de vocês. Peguem as Bíblias, coloquem no chão e pisem. Quem não pisar vai morrer. E você deve se perguntar: pastor do céu, o que aconteceu? O povo pegou a Bíblia, as suas Bíblias, e foram pisando. Para quem não traz Bíblia para a igreja, foi um dia bom, né? Oh, coisa boa, não trouxe Bíblia, estou livre. Que vergonha. Que vergonha. Desculpe, irmãos, a franqueza é que não dá tempo para ficar falando bonito demais. Então eu vou logo no ponto. Vergonha. Mas eu tenho no celular. Que tenho no celular, eu também tenho. Mas para mim vir para a casa do Senhor, é essa aqui que eu trago. Por quê, pastor? Porque quando eu pego essa daqui para andar na rua com ela, para ir para o carro com ela, para as pessoas verem que eu sou do reino do céu. Não precisa nem ler se é Bíblia ou não. Viu um bicho preto, aqui uma capa preta, já imagina logo. É crente. Então eu sou mesmo. Rômulo disse para os irmãos: peguem e pisem. E foram todos pegando e pisando, pegando e pisando, pegando e pisando. A igreja inteira, numa situação trágica. Igreja cheia de pessoas vazias. Pessoas vazias que não... Porque se tem alguém ali que ora pelo batismo do Espírito Santo, naquela hora era possuído pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Não rende, irmãos, como foi cantada a música aqui, não entrega. Aquela situação tomando a igreja, aquela coisa, aquela crise que fizeram. Lá no meio da igreja se levanta uma irmã, 76 anos de idade, abraçada à Bíblia, misericórdia. Quando todo mundo quase que puxaram a irmãzinha pela roupa: senta aí, pelo amor de Deus, senta aí. A irmãzinha agarrada na sua Bíblia levantou e lá do meio abriu a boca e disse: eu não vou pisar na minha Bíblia, porque foi ela que revelou para mim quem é a pessoa de Jesus Cristo. E Ele me deu salvação através desse livro. E começou, irmãos, a dar um testemunho vivo dentro da sua própria igreja. Meu Deus, será que é preciso isso ainda hoje para despertar uma geração? Aquela mulher mal terminou de falar o quanto ela amava Jesus, o quanto ela disse que não ia fazer. Ela: prefiro morrer, porque Ele me prometeu ressurreição, Ele me prometeu vida eterna. E ela lá, enquanto falava com aquele ímpeto no coração, diante da morte, ela foi trazida à frente. E Rômulo agarrou aquela mulher e disse: você vai falar agora, vai pisar na frente de todo mundo, senão eu vou matar você aqui na frente de todo mundo. E ela abraçou sua Bíblia, fechou seus olhos, enquanto derramava a sua vida no altar de Deus. Por isso nós cantamos aqui, quando começamos esse culto, sobre o altar. E lágrimas desciam dos seus olhos, pingavam sobre sua Bíblia, e ela abraçava a sua Bíblia e chorava, e continuava em pé. Rômulo engatilhou a sua arma, colocou na cabeça daquela irmã, puxou o gatilho. E vocês estão esperando que a arma falhou, e ela: não, irmãos, a arma não falhou não, irmãos. A arma atirou e ela debruçou sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, caiu no púlpito da igreja aquele dia, morta. Eu não estou aqui pregando nessa manhã para alguém se levantar dizendo: eu vou ser fiel no dízimo, eu vou devolver 10%. Eu estou pregando aqui nessa manhã para alguém se levantar e dizer: eu vou entregar a minha vida completa.
É tudo. É tudo. Jesus é ciumento. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Deus não aceita a relação a três. Se não for totalmente dele, não vai ser dele. Pode até ser membro da igreja, mas dele não. Rômulo sai correndo da igreja, todo mundo aquela loucura, foi preso, capturado, 3 meses depois na cadeia, solitária, porque não prestava mesmo, sozinho, trancado, num sábado à tarde, começa a escutar uma música tocando. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Aquela letra entrou no ouvido daquele homem. Ele pergunta para o carcereiro: quem que estava tocando, cantando essa música aqui? Ele disse: foram os jovens da igreja adventista do sétimo dia. Ah, quem é que ele lembra? Eles vão voltar? Sim, todo sábado à tarde eles vêm cantar aqui. E Rômulo então fez assim: pede para eles sábado que vem cantar na porta da minha cela. A semana toda a letra impactando o coração daquele homem que chorava enquanto meditava na letra. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Chega no sábado seguinte às 3 da tarde, Rômulo está lá colado na parede da cela e de repente ele começa a ouvir cantando só para ele os jovens. O tempo passa, Rômulo sai da solitária e ainda na cadeia conhece os jovens e começa a estudar a Bíblia com os jovens. E o tempo passou e Rômulo então foi batizado para a honra e glória de Deus. Mas estava condenado à cadeira elétrica pelos seus crimes e chegou o dia da sua execução. E Rômulo foi para a cadeira elétrica, levou a sua Bíblia, sentou lá. O carcereiro, na hora de baixar a chave para que Rômulo fosse eletrocutado, Rômulo continuava orando. Foram descobrir o problema da energia, Rômulo continuava orando. De repente o telefone tocou. O presidente do país liga para o diretor do presídio e dá para Rômulo o perdão presidencial. E Rômulo se levanta da cadeira elétrica e volta para a cela. Os presos, ninguém entendeu nada. O que é que aconteceu? Ele diz: há um Deus no céu. E começa a testemunhar do milagre da vida, abre a Bíblia e começa a pregar. Saiu da prisão depois de 20 anos, continuando pregando. Se alistou para um grupo de missionários voluntários. E até 2012, Rômulo havia ganhado 10.000 pessoas para o reino de Deus. Assim é o reino de Deus, com a fidelidade de uma pessoa só. Ali está Rômulo, pastor Contaraf, que eu conheci, junto com outra pessoa. Rômulo hoje é um dos mais poderosos missionários dessa igreja no país dele. Você parou para entender que talvez Deus precisou da morte daquela irmã como uma oferta para salvar mais de 10.000 através do criminoso? É essa oferta que Deus pede. Não é 10%, 15%, pacto de 3%. Deus pede uma oferta única, chamada um coração sincero e fiel. É esse coração que Ele quer. Eu estou ansioso para ver Jesus voltar. Eu tenho familiares que já se foram e eu quero encontrá-los na volta de Jesus. Eu estou trabalhando pela minha família, já batizei 14 na minha casa. Vai ser uma festa quando Jesus voltar. Mas irmãos, enquanto Ele não vem, eu estou orando pelo batismo do Espírito Santo, usando os meus talentos, e estou servindo ao Senhor Jesus Cristo. Servindo ao Senhor. Eu quero convidar a você nessa manhã a fazer uma entrega da sua vida para Deus. Se você não está orando pelo Espírito Santo, você vai passar a orar a partir de hoje. Se você não está servindo a ninguém, você vai servir a partir de hoje. E se você está sendo infiel no que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo, vai para sua casa, pegue papel e caneta, pegue a calculadora e calcule. Se você estiver devendo a Deus dízimos e ofertas, faça um parcelamento com Jesus, mas a partir de hoje, viva preparado para a volta de Jesus Cristo.
Eu não vou perder o céu por causa de 30, 40 reais, 50, 100 reais, 200 reais que preciso dedicar a Ele a cada mês. Eu não vou perder o céu, irmãos, por um carro maior, por uma parcela de uma casa, por uma roupa melhor. Eu não vou perder o céu. Quando Ele voltar, Ele vai me achar fiel. Amém? Há alguém nessa manhã que gostaria de viver a experiência dessa decisão comigo aqui? Eu quero pedir que você agora, seja quem você for, onde você estiver, se levante e venha colocar a sua vida sobre o altar de Deus, aqui comigo para essa oração final. Você pode não ter entrado aqui hoje salvo, mas você vai voltar para casa salvo em Cristo Jesus. Porque salvação é decisão. Preguei em uma igreja da Paulista Sul há alguns anos atrás, sexta-feira à noite, na semana de oração. Apenas toquei no assunto da fidelidade. No sábado pela manhã, um irmão todo arrumado, podem subir aqui, cabe todos vocês, cabe mais de vocês. Um irmão me encontra no corredor do bebedouro, todo arrumado de terno, todo empacotadão assim, e disse assim: pastor, ele abriu o terno e tirou do bolso um envelope de dízimo, e o envelope estava grosso. E ele colocou nas minhas mãos e disse: pastor, está aqui meu primeiro dízimo, eu estou liberto em nome de Cristo Jesus. O sentimento de alguém salvo. Alguém salvo. Amém? Há nessa manhã aqui alguém que ainda não se entregou totalmente através do batismo? Quero ver a mão apenas. Tem aqui alguns. Eu não vou nem precisar de perguntar se eu posso orar por vocês, porque alguém que aceita um apelo desse também aceita se batizar. Posso orar por isso na vida de vocês? Sim? A igreja vai prepará-los para esse momento especial. Vamos orar? Ao terminarmos de orar, vamos sair cantando Face a Face, 444 do Inário. O hino que entrou como uma flecha de Deus no coração de um monstro e o transformou em um cristão salvo, um poderoso missionário, cantado por jovens dessa igreja. Querido Pai, nos colocamos nas Tuas mãos nesta hora, Senhor, fazendo resoluções e tomando decisões. Decisão principal que nós tomamos nessa manhã é que nada vai tirar o céu da nossa história. Pela fé, Senhor Jesus, eu vejo o Senhor estendendo as mãos e colocando sobre a minha cabeça a coroa de glória. Eu sei que ela já está guardada. Então nessa manhã eu renovo a minha decisão de servir ao Senhor, junto com os meus irmãos e minha família e minha igreja aqui. Dá-me e dá a todos nós a capacidade pelo Espírito Santo de servirmos, termos no coração o desejo e disposição de buscarmos o batismo do Espírito Santo e sermos fiéis ao Senhor diante das provisões que o Senhor nos dá. É a nossa oração de entrega. Mantenha-nos preparados até o momento em que vamos levantar os olhos e vê-lo em glória. E vamos dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele nos alegraremos e exultaremos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão enquanto a gente começa a cantar o hino 444
e diga a ele: viva preparado. Amém? Preparado, fácil demais de lembrar, nunca esqueçam. Preparados? Vamos cantando com alegria esse hino. 444. Pode soltar, filho. Em pé. E enquanto cantamos, eu vou à porta para nós sairmos. Quanto almejo ver a Cristo, face to face. Face a face. Vamos cantar. Vamos cantar com o espírito de gente salva. Amém. Em pé, se levante por favor. A partir da última estrofe, começamos a sair. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver. Face a face.